Nesse vídeo nós veremos o processo de formatação, né, ou seja, restaurar a máquina do zero no Chrome OS, que é um processo, a partir de certo ponto, similar ao processo da instalação, né, ou o processo de configuração quando a gente abre o Chrome OS pela primeira vez, né. No aplicativo de configurações, menu, a gente abre as opções avançadas, redefinir configurações, ele vai habilitar uma opção chamada Power Wash, né, que é então a opção para que a gente possa redefinir a máquina. A gente ao clicar nessa opção, ele pergunta se a gente deseja reiniciar o dispositivo. Então, sim, a gente reiniciou aqui no caso. O vídeo de hoje está sendo gravado por uma câmera externa, não é captura de tela, por isso que eventualmente a gente vai perder um pouco ali na qualidade, né, a definição da tela, mas ainda assim suportável. E ele está sem corte até o momento ali do primeiro boot dele zerado. Tá? Então ele reinicia na tela de escolha dos usuários, pergunta aí se de fato a gente pretende restaurar o dispositivo, né? Ele não chama de Chromebook, mas sim o dispositivo Chrome. Então a gente colocou aqui a opção para dar de fato Power Wash, confirmando então esse Power Wash, ou seja, a gente tem ali pelo menos 3 momentos em que a gente pode cancelar esse processo de reset da máquina, esse processo de formatação. E aí, a partir daí o Chrome OS, então, ele faz o processo sozinho até entrar na configuração inicial do computador. É importante destacar que no primeiro login, após o Power Wash, ele recupera os aplicativos e os arquivos que estão em nuvem, mas ele não recupera os arquivos que estão locais na máquina. Então, o que está na pasta Downloads, ele acaba perdendo nesse processo de formatação. Então, sempre compensa, se for o caso de fazer uma formatação, salvar esses arquivos locais, porque eles com certeza serão perdidos aí na formatação. A partir daqui a gente tem um processo similar ao ligar o Chrome OS pela primeira vez. Ele dá uma tela de bem-vindo, pede para avançar, pede para que a gente escolha o Wi-Fi, então, que a gente vai usar para conectar a internet, pede a senha, lógico, quando o Wi-Fi tem senha, e ao conectar com o Wi-Fi, então, o passo seguinte, ele vai pedir ali a nossa conta do Google. No caso, eu tenho tanto conta do G Suite quanto a conta do Google comum. Então, ele pede aqui a leitura dos termos de uso do Chrome OS. Basta a gente aceitar para poder continuar. E na tela seguinte, então, é onde ele vai pedir ali a conta. No caso aqui, estou optando por uma conta do Chrome, uma conta do Google comum, tá? Uma conta Gmail, mas poderia tranquilamente ser uma conta ali também do G Suite, né? Então, das ferramentas do Google para empresas e para instituições. Entrou com o usuário, entrou com a senha, próxima, ele pede para guardar um pequeno tempo. Todo o processo até agora já levou cerca de 3 minutos. Tá? Pergunta sobre a sincronização, né, que ele vai fazer então a partir de agora, em que ele vai recuperar como nós havíamos configurado a nossa conta na última máquina que usou o Chrome OS. Tá? Basta a gente aceitar e aí está pronto. Tá? É lógico que os programas de cara, todos, né, os aplicativos que tinham no computador, eles não serão carregados. Tá? Ele vai fazer o download dos programas um por um, vai instalar cada aplicativo, então depois de um certo tempo, todos os aplicativos que nós tínhamos anteriormente passam então a estar disponível para nós. Dependendo da forma como você configurou esses aplicativos, ele já pode reconhecer a senha, né, para que você possa usar quando o aplicativo tem ali a tela de login, né? Ou, por exemplo, como é o caso do Instagram, você vai ter que cadastrar manualmente o nome do usuário e senha, porque ali o Instagram ele não dá essa integração, né? Ele não reconhece aí essa integração. Por exemplo, já o Spotify ele reconhece. Se você já tiver entrado numa conta do Spotify linkado com a conta do Google, ele reconhece então a tua conta do Google e já preenche os dados de acesso ali ao Spotify.